Farmacovigilância, tema de hoje, o que é de novo em farmacovigilância, né? Já dando a letra, galera, Black Friday dos sonhos, R$ 1,99 por dia, não perde essa oportunidade do GRAN não, tá? Não perde, porque conteúdo ilimitado por R$ 2,00 ao dia, com a qualidade que é ofertada pelo GRAN, não é todo dia, tá? Se você acompanha o GRAN, você sabe os valores da assinatura e tá muito em conta. Fica aí o meu registro aí, um pouquinho da minha história para você, tá bom? A minha formação é na área da saúde, esse ano completando 20 anos dedicados aí à saúde e sou muito feliz pelas minhas escolhas e vamos para a farmacovigilância logo, que é o que interessa. Segundo a OMS, farmacovigilância é a ciência e atividades relacionadas à identificação, à avaliação, compreensão e prevenção de efeitos adversos ou quaisquer outros problemas associados ao uso dos medicamentos. Mas eu preciso te deixar atento com uma coisa. Como é que eu vou, meus queridos, fazer farmacovigilância se não houver a notificação? Estão entendendo? E eu vejo isso como uma questão cultural para começar a história. Porque notificar é um ato voluntário. Concorda comigo? Notificar é um ato voluntário. E aí fica o questionamento. Você que é profissional da área da saúde ou você que é usuário do medicamento, alguma vez você já experimentou abrir o site da Anvisa onde tem a notificação? Você sabe onde fica esse site? Você tem ideia onde fica isso? Pois é por isso que eu estou fazendo essa live de hoje, que vai ficar gravado aqui, principalmente qual é a plataforma ideal para se fazer o quê? Uma notificação de medicamento. Essa notificação eu considero que é o Vigimed hoje o melhor caminho. O Vigimed é uma plataforma que ela foi criada exclusivamente para isso. Acredito eu também, tá? E espero que a Anvisa faça uma campanha bem reforçada sobre notificação, principalmente quando vier a situação de utilização das vacinas. Por isso que a gente está fazendo a live da farmacovigilância, sendo um tema relevante, né, para os próximos, nas próximas questões de residência, questões de concurso. Então, vamos ficar bem atento em relação às fases que envolvem, né, um estudo clínico, e a gente vai estar, depois da aprovação, vivendo a fase 4. E na fase 4, ela também tem pequenas divisões, mas é na fase 4 que a gente vai observar os resultados efetivos na população. E nós não sabemos o resultado da vacina a longo prazo ou a médio prazo. Vacina nova. E isso vai depender muito da notificação. Preciso de vocês para isso, tá? Rejane, bom dia, tá? Enfermeira da área, é isso aí, Rejane. Rejane, preciso muito de você, preciso muito da assistência fazendo notificação. Na verdade, todo usuário do medicamento tem que notificar. Os hospitais já possuem, sim, seus núcleos de segurança do paciente, que vão estar realizando aí, né, as notificações, né, no sistema do Notivisa, mas você também, como profissional da saúde ou usuário do medicamento, você pode notificar qualquer evento adverso. Eu vou repetir, qualquer evento. Vou fazer igual eu falei para o meu colega aqui, eu vou para a câmera da verdade agora. Câmera da verdade. Qualquer suspeita que você tiver sobre o uso de um medicamento, você vai utilizar a plataforma do Vigimed e colocar esse dado lá para a Agência Nacional de Vigilância. Por quê? Porque se eu somar a sua notificação com um colega lá do norte do país, com outro colega do sul, com outro colega daqui do centro-oeste e por aí vai, cidades pequenas que me ouvem desse Brasil todo, e você que está agora assistindo depois a gravação, eu falo para você que se um parente seu, se você tem uma experiência com medicamento e trouxe um evento adverso, mesmo que esperado, tá lá na bula que pode ocasionar, precisamos notificar. Gerar esse banco de dados é gerar estatísticas que são importantes para fazer um levantamento epidemiológico depois e, com certeza, a agência ou estudiosos que têm vínculo, são até contratados pela Anvisa, eles vão fazer os estudos epidemiológicos e ver o impacto dessas notificações. Um país que notifica é um país que vai ter uma rastreabilidade aí com maior segurança.
E não impacta só na questão do uso do medicamento, tá bom? Impacta também nos resultados e até em transformações das próprias resoluções da diretoria colegiada da Anvisa. O que você faz parece que não. Sabe aquela história que uma andorinha sozinha não faz verão? É isso aí, tá? Mas se cada um contribui um pouco com uma informação, pode ter certeza, os resultados são satisfatórios. Muitos dos profissionais usuários do medicamento não sabem disso, tá? Precisamos mais divulgar, por isso que eu estou aqui para falar para você. Primeiro, fica atento que isso vai estar presente nas provas aí de seleção, nas nossas questões, nos nossos próximos desafios. Pode ter certeza, farmacovigilância está intimamente ligada com a questão da produção das vacinas. Não somente isso, todos os medicamentos até de uso off-label que foram utilizados durante a pandemia, off-label, ele não está descrito na literatura, a gente já falou bastante sobre esse termo, com certeza vão estar presentes também nas próximas questões, tá? Então, se alguém ficou falando de cloroquina, cloroquina foi utilizada na forma off-label. Então, elenque, faça a sua listinha, vamos ficar atento nos off-labels que foram utilizados, tá? Claro, é uma busca por uma terapia para essa situação de emergência. Então, a gente busca naquilo que a gente já tem. Ou então, vamos desenvolver a questão da vacinação. Tudo bem? Então, voltando aqui, vamos para o slide. Farmacovigilância, o que a gente precisa ter aqui, tá? Farmacovigilância, segurança dos usuários do medicamento. Então, não é só monitorar, eu estou fazendo segurança para o meu paciente, vou prevenir eventos adversos, quanto mais eu notifico, melhor vai ser a rastreabilidade, aí, maior a observação da agência nacional. Promover o uso racional do medicamento, não é exclusivo do farmacêutico, o uso racional do medicamento são para todos os profissionais da saúde. Profissionais da saúde, vamos ajudar a identificar as reações adversas ao medicamento, detectar o aumento dessas frequências e aí isso só vai ser possível se a notificação voluntária acontecer, tá bom? Identificar e quantificar fatores de risco, estimar aspectos qualitativos, disseminar informações, precisamos muito isso, tá aqui meus amigos, né? A Capucho, Elaine Capucho tá aqui, tá? Um trabalho maravilhoso de farmacovigilância. E por que a gente faz farmacovigilância? Vamos olhar um pouquinho da história. 1937, xaropinho, tranquilo, de boa, tá bom? Foi feito aí um elixir de sulfanilamida e se você estiver bem atento, esta substância, se eu não me engano, tá bom? Trouxe toxicidade e envenenamento às pessoas à época que tomaram esse xarope. Mas se você pensar direitinho, acredito que tu vai lembrar aí de uma cervejaria que acabou intoxicando e levando à morte algumas pessoas aí no Brasil, recentemente lá em Minas Gerais, e tinha uma substância bem similar dessa daqui, tá bom? Aconteceu de novo. Num outro ponto, nós tivemos na década de 60, só para trazer aí para a sua visualização, a questão da talidomida, né? Que trouxeram casos de focomelia, e aí nossos queridos, né, infelizmente ainda temos pacientes aí que ainda são resultantes desse processo aí da focomelia, medicamento que foi utilizado para tratar náuseas e enjoos, um bom medicamento nesse aspecto, mas não que se esperava que o medicamento pudesse causar esse tipo de dano grave, né, um dano mesmo, um evento adverso grave, trouxe lesão aí, né, às crianças. E outra definição de farmacovigilância é uma ciência que vai analisar e classificar suspeitas de reações adversas. Então, olha aí, suspeitas. Professor, eu estou trabalhando com um paciente e eu suspeitei que esse paciente está tendo um evento adverso. Ele está se queixando de náuseas e está se queixando de vômitos e a pele dele até teve uma urticária. Isso é um evento adverso. Registra isso. Professor, o paciente está tomando medicamento e não está trazendo efeito. Para pensar comigo aqui. Você que está aí na lida, você tem um paciente diabético em casa, você é diabético. Ou então alguma outra situação. Sabe onde a gente verifica, algumas vezes, uma resposta rápida para aqueles medicamentos que precisam me dar uma resposta quase que imediata, tá? Vou dar um exemplo. Quem usa tratamento para dor? Pacientes que têm artrite, pacientes que estão fazendo tratamento paliativo. Então, esses fármacos analgésicos, eles têm um tempo já certo para trazer aquela analgesia esperada, né? E aí
a pessoa toma o medicamento e não traz analgesia. Eu acho que você já deve ter ouvido falar de relatos de pessoas que às vezes mudam o medicamento e falam, olha, não foi legal, não deu o mesmo efeito que o outro. Existe às vezes um questionamento, né, a respeito dos genéricos mesmo, que a pessoa usa o medicamento de referência, ela tem ali uma resposta, mas de repente ela muda para o genérico e ela não percebe ou ela não gosta da resposta. É uma forma de fazer um relato sobre o uso desse medicamento, tudo bem? Tenho certeza que muitos de vocês já se depararam com essa situação, tá? De você ver um paciente crônico que sempre usa o mesmo medicamento e aí faz uma troca por uma outra marca e ele relata que não gostou, não serviu, não deu certo. Agora tem um problema também de um fator meio placebo aí na história. Quem trabalha em farmácia comunitária vai entender bem o que eu estou dizendo. Quando a indústria resolve fazer uma ação de marketing e mudar a cartonagem, só a caixinha, só a embalagem externa, mudar a cor, mudar a letra, dar uma modernizada nas embalagens, para o farmacêutico que está lá no balcão da farmácia é uma tristeza, porque muitos relatos vão chegar que aquele não era um medicamento que ele já utilizava. Isso acontece muito com a população idosa. Ele não acredita que é o mesmo medicamento, né? Então é complicado aí esse efeito placebo aí, tá certo? Ok? A Regiane está colocando pra gente. Ouvi uma história do tetracloretileno e era utilizado como antiparasitário décadas atrás. Pois é, não vai muito longe não, há pouco tempo atrás nós utilizávamos um elixir aí, à base de ópio, né? Era uma coisa tranquila, um antitussígeno maravilhoso que a gente usava para tratar ópio, e é verdade, tá? Então, assim, as pessoas estavam exagerando no uso do ópio, né? Claro, né? Então, perigo, tá? Não faz muito tempo não, tudo bem? E aí trazem os eventos adversos do uso do medicamento. Vamos lá, continuando. E qual que é o objetivo da farmacovigilância? De cara, identificar, avaliar e monitorar. Isso aqui que vai cair na tua prova. Você tem que identificar, avaliar e monitorar estes eventos adversos. Gente, eu não estou falando exclusivamente a reação adversa, eu estou falando o evento adverso do uso dos medicamentos. Nós não sabemos o que acontece quando a gente usa medicamento por um longo tempo. Por isso, tá bom? Os cientistas, os estudiosos da área de saúde, principalmente epidemiologistas e por aí vai, fazem principalmente revisões sistemáticas. E eu vou te falar, são as revisões sistemáticas que estão trazendo bons resultados do uso do medicamento. Fica bem atento, meus queridos, na relação da revisão sistemática, tá? Muitos medicamentos foram revistos e tirados do mercado depois de 2 anos aí de lançamento, fase 4, porque na fase 4 começaram, agora nós conseguimos, né, com o advento da tecnologia, trazer a informação a nível global, tá? Olha que importância. Então esses ensaios, eles começam a avaliar resultados que os nossos cientistas, os nossos estudiosos de cada área colocam aí sobre a avaliação do medicamento. Um outro ponto que eu te falo que é bem importante. Vários medicamentos, tá bom, precisam, ao longo de um período, revalidar junto à Agência Nacional a sua eficácia e eficiência, mostrar estudos para fazer o quê? Uma renovação do registro daquele medicamento. E, por muitas vezes, fazendo esses ensaios, tá bom? Os cientistas começam a comprovar que alguns medicamentos, ao longo de anos de uso, trazem malefício ou possuem algum malefício nos eventos adversos. Então, por isso que eu estou te falando de farmacovigilância hoje, porque é a mesma situação. Se você parar para pensar, vamos começar a utilizar uma vacina. Qual que é o maior temor em relação ao uso da vacina? O maior temor é aquela pessoa que não teve corona, tá bom? É o maior temor, que não teve corona, que ele possa ocasionalmente vir a desenvolver o corona, né? Vir a desenvolver a questão de estar com todo o perfil, né, do Covid. Mas aí, presta atenção numa coisa. A vacina, ela vem da forma totalmente atenuada. Então, o que os estudos querem
provar não só em eficácia e eficiência, é que os pacientes que tomaram a vacina, em momento algum dentro daquela vacina, tinham algum vírus ativo. Em momento algum. É isso que o estudo clínico tem que deixar bem comprovado para a agência nacional. Que nenhum paciente, tá entendendo? Venha desenvolver, né, o perfil mesmo total do estado de estar com Covid. É isso que a gente precisa, tá? E é isso que a gente vai estar fiscalizando. Agora, como é que a Anvisa vai descobrir isso? Se de repente o paciente foi administrado e ele vai para uma internação e fala, olha, tomei vacina, desenvolvi Covid, já é uma suspeita. E suspeita precisa ser o quê? Devidamente monitorada, tá bom? Ótimo. Vamos lá. E o que a gente busca na farmacovigilância? Principalmente observar reações adversas a medicamentos, mas também desvio de qualidade, viu, meus queridos? Tem até medicamento falsificado nessa conversa. A inefetividade terapêutica, tá? E aquilo que eu te falei, pode ter desvio de qualidade de produção. Se você é um colega da área que acompanha constantemente o site da Anvisa, você vai ver que a Anvisa toda semana coloca algum lote de medicamento, tá bom? Sobre quarentena. Vou dizer bem assim, pede a retirada do lote ali da comercialização. Porque algum desvio foi detectado, tá? E algum desvio que eu tô te falando, realmente algum desvio mesmo, tá? E desvio que eu falo não só de qualidade do produto, mas ele não está de acordo com aquilo que foi protocolado no registro dele. Por isso a importância do registro, tá? Porque essa validação que foi feita no registro, ela vai ter que seguir à risca. Então, se um comprimido tem alteração, se um xarope tem alguma alteração, qualquer alteração, como tem o mapeamento, o que a Anvisa faz? Amostragem aleatória com laboratórios credenciados, contratados. Agora pensa comigo, o que é mais rápido de me trazer um feedback? O laboratório fazendo busca ativa ou de repente a gente notificando para dar um alerta, um sinal de alerta? Tá entendendo o impacto da tua notificação? Extremamente importante, tá? Voltando aqui, uso errado, tá, do medicamento, então posso notificar, registro, né, a questão do uso do medicamento para indicação não comprovada, aqui é o off-label, ok? O uso abusivo pode acontecer ou uma intoxicação lá no ambiente que foi hospitalar, clínica, e se você encontrar interações medicamentosas, às vezes no seu prontuário, né, você pode querer talvez relatar. Mas as reações adversas são as mais buscadas aí que a gente pretende. E por que eu tenho, para que serve uma notificação? Eu vou aperfeiçoar o nosso conhecimento sobre a segurança do uso do medicamento, tá? E vou promover, olha aí que eu te falei, ó, eu promovo o que é ação de proteção de saúde pública e também vou estimular alteração de bula, porque você está achando que lá na bula, com todos os eventos adversos que a indústria falou, será que está tudo ali? Será que não vai aparecer um evento adverso novo a partir de um momento que nós da saúde ou o usuário do medicamento começou a falar, ó, tá acontecendo isso, toda vez que toma-se esse medicamento traz esse tipo de problema, né? Publicação de alerta, suspensão de lotes, é a sua notificação também que promove isso e até mesmo, gente, cancelamento do registro de alguns medicamentos aí, a história já mostra isso. E aí eu não tenho como falar do ajuste se não tiver, né, a sua notificação, reação adversa. E a reação adversa é o quê? Olha aí. Gente, fica bem atento, tá? Vamos para a câmera da verdade, é melhor. Câmera da verdade. O que você tem que ficar bem atento? Existe diferença entre uma reação adversa, um efeito adverso, já fiz uma live aqui para você sobre isso, tá gravadinha, e também tem o tal do efeito colateral. Tudo bem? Bom, é a mesma coisa? Não, são diferentes, tá? Esse evento adverso do medicamento, tá? A reação adversa, perdão, ela vai acontecer dentro daquela dose esperada do medicamento. Sabe a dose terapêutica? A dose que é usual, né? Que você não chega na toxicidade? Pois é, as reações adversas, elas são até, em algum ponto, você sabe que elas acontecem. O evento adverso pode ser aquele momento do erro. O evento adverso é quando a dose ultrapassa. E o efeito colateral são efeitos que vão acontecer paralelamente ao estudo de uma droga, vamos supor assim. Eu tenho um caso clássico de efeito colateral de uso de droga, que foi
a sildenafila, né? E eu vou falar até o nome né? Marcou a história da humanidade, né? Masculina, feminina, acho para todo mundo, né? O Viagra é um exemplo, gente. Né? Ele era estudado para um efeito, só que o efeito colateral que o Viagra trouxe acabou convertendo a comercialização dele para outro lado, tá? Então, assim, só para você ter essa ideia, tá? A sildenafila estava sendo pensada e ela ainda, né, tem outros tratamentos, suponhamos para... Me fugiu a questão aqui do pulmonar, que a gente pode tratar até no recém-nascido, doses altas de sildenafila. Se você lembrar aí, me fala aí, tá? Uma questão pulmonar do recém-nascido, me fugiu a memória, me ajuda. Mas ela era para uma coisa, efeito colateral dela fez o fármaco virar, né? Fez aí o medicamento virar campeão de vendas, um marco da indústria farmacêutica nesse aspecto aí. Mudou, né? Culturas aí, vamos dizer, nesse sentido. Era efeito colateral, tá bom? Então tem diferenças, tá? Vamos aqui. Quem é que tá me ajudando? Rejane tá me ajudando, né? Não tá tudo lá, né? Não tá tudo na bula. E é isso mesmo, sildenafila mudou, tá? Então, vamos ficar de olho aí. Olha aqui, reação adversa. Então, toda vez que você falar uma reação adversa, é uma resposta que é prejudicial ou indesejável, tudo bem? Não intencional. Por quê? Porque eu estou utilizando nas doses usualmente empregadas. E se eu te falar que é um evento adverso, você vai falar, professor, isso aí foi uma prescrição feita para um paciente numa dose que não era a dose ideal, a dose feita. Só para você ter uma ideia, de 3 a 7% das internações nos Estados Unidos, porque lá a notificação acontece, são para tratamento de reações adversas a medicamento. Vou te contar um segredinho aqui, porque os Estados Unidos ele é bom de notificar, tá bom? Existe um processo grande nos Estados Unidos de judicialização da saúde lá, mas não no sentido de querer o medicamento, mas sim dos advogados, né, dos usuários do medicamento quererem punir realmente as instituições, laboratórios, hospitais. E existe uma cultura, tá, lá, de que se você fez a notificação, está oficializado como documento, e aquilo gerou um dano realmente em você, você pode pedir uma compensação, né? Existe uma corresponsabilidade, tanto do profissional, quanto da própria indústria que fabricou, ou do hospital. Então, como lá existe um interesse forte em conseguir captar um resultado do dano, né? Não é o que acontece hoje no nosso país, infelizmente, mas lá isso faz com que a notificação seja, bem estabelecida mesmo, a questão de segurança, mas questão também de estratégia, porque se você for a júri, você já tem aquele registro efetuado, oficializado num órgão público, lá no FDA, por exemplo, que registrou. Então, só para você ter uma ideia, tá? Não é só cultural lá, mas existe um estímulo em situações onde, se você notificou, se foi registrado, com certeza isso vai ser utilizado como base para um processo judicial por reparação de danos. Imagina se a moda pega aqui no Brasil, hein? Maravilha que a nossa farmacovigilância, tecnovigilância ia virar, né? Já existem, tá bem, pessoal, causas ganhas realmente de pacientes que buscam seus direitos de ressarcimento por dano, tá, ocasionado. Então aí já tem jurisprudência já feita aí nesse sentido. Então vamos ficando atento. Não é só porque os Estados Unidos têm uma cultura maravilhosa nesse sentido, não. É porque lá tem um interesse econômico-financeiro por trás, às vezes, das notificações. Mas vamos ver o lado bom da história. Nós temos resultados bem interessantes. Olha aí, um percentual de um país inteiro que chega a 7% de internação hospitalar por causa de reação adversa de medicamento, tá bom? Então, isso daí para você ver o impacto dessas notificações. Tá? Tudo bem? Beleza? Então já falamos, existe diferença entre reação adversa e efeito colateral, e às vezes o desfecho do efeito colateral é desfecho interessante. Gente, e efeito colateral às vezes até é utilizado pela própria clínica com interesse. Temos que tentar o máximo, o possível, tá? Isso, Regiane, maturação pulmonar, perfeito, querida. Colocou aí para mim a questão do uso da sildenafila, tá? Mas ainda tem um termo técnico para a questão pulmonar do recém-nascido. Doses altíssimas para ele ter uma sobrevida, ele sobrevive por causa da sildenafila, tá? Reação alérgica a medicamentos, a gente precisa notificar, e reações adversas aí por questão da prescrição, precisamos.
Quando você pega a tua bula lá, o que você vê na bula? Você vai ver a bula caracterizando com uma reação muito comum, reação do tipo comum, incomum, rara ou muito rara. Aí eu vou te falar, nem todas as reações estão ainda lá na bula. O que a gente vai descobrir de mais reações, com certeza, elas vão estar presentes aonde? Nessa questão nossa da notificação. É isso que vai fazer. Então, notificar, tá? Você vai fazer que traga, surja, apareça dados que não estão registrados pelo fabricante. Vem o questionamento da agência. Outro ponto, hoje a Anvisa, olha que legal isso para vocês, que informação interessante. A Anvisa está conectada numa rede global com outras agências, tá bom? Tá? Olha que importante, a Anvisa hoje ela tem parcerias de forma global, já tem uma tentativa de trazer sempre um consenso mundial das agências reguladoras, né? Na Europa é a EMA, né? Nos Estados Unidos é a FDA, mas você tem no Canadá, na Austrália, em vários países, você já tem um cooperativismo de informações estratégicas nesse ponto, principalmente quando é lançado um medicamento, e aí fala assim, medicamento novo, né? E aí, medicamento novo, vamos ficar bem atento, ele é fase 4 agora, e não acabou o ciclo dos ensaios, né, dos estudos. Fase 1, 2, 3 e 4 a gente continua a estudar ele, e é na 4 que a farmacovigilância vai atuar. Questão da sua prova, farmacovigilância atua principalmente em qual fase? 1, 2, 3 ou 4? Na fase 4, fica atento, tá bom? Continuando aqui. Então, altos índices de subnotificação. A gente tem muita subnotificação. Óbvio, porque não temos a cultura de notificar. E notificamos para gerar um banco de dados, tá bom? Nessa situação, tá? Vamos lá. A Regina está colocando um fato para mim. Professor, a questão de usar propanolol para supressão de tremores finos de extremidade seria um efeito colateral, tá? Então, Regiane, olha aí que interessante, tá? Esse é um efeito adverso esperado. Nesse caso aí, a gente pode colocar um propanolol, tá? Já vamos aproveitar para trazer um alerta, tá, Regiane? Eu tenho, às vezes, alguns relatos que eu vejo, né, de situações, suponhamos, tá? A pessoa, ela vai fazer uma prova, tá? E a gente vê aí colegas que acabam utilizando substâncias para ir fazer prova, para estudo, ou então vai fazer um teste e, de repente, ela vai fazer uma seleção de emprego. A gente já viu relatos do uso um pouquinho indiscriminado do propanolol para que a pessoa não demonstre, né, nervoso na hora por a questão desse tremor finos da extremidade, tá? É automedicação, e automedicação é perigoso, tá? Eu prefiro, Regiane, não utilizar um termo efeito colateral, tá bom? Mas eu preciso que você entenda que isso aqui é uma reação adversa. Por que uma reação adversa? Porque ela é utilizada na dose usual, tá bom? Eu utilizo na dose usual e o efeito, né, da extremidade ali, ele já é esperado que o tremor ele diminua ou até chegue a cessar. Tá? Vamos usar então o termo que? Efeito, então, adverso, porque ele é utilizado nas doses normais que a gente usa isso, tá? Vamos ficar bem atento, tá? E automedicação, automedicação existe, mas automedicação responsável é aquela que você foi totalmente orientado pelo médico, você é orientado pelo farmacêutico, ou você foi orientado pelo enfermeiro numa unidade de pronto atendimento. Os enfermeiros também orientam sobre o uso dos medicamentos. Vai depender aí muito do protocolo que a sua Secretaria de Saúde utiliza. Tá? Tem secretarias de saúde municipais que colocam protocolos às suas secretarias para que o enfermeiro dê esse apoio também no momento de, né, que depois da dispensação ou durante o uso do tratamento ou em renovação de receita, existe também o apoio do colega, existe o trabalho do farmacêutico e do médico nesse sentido, né? Então, automedicação responsável é isso. Agora, a automedicação feita sem essa orientação é perigosa demais, beleza? Fechamos a dúvida, vamos para cá. Sistema de notificação sanitária hoje, tá? Que já é o mais tradicional,
é o Notivisa, tá? Bom, o que está acontecendo hoje a respeito da farmacovigilância? Antes, a rede Sentinela, se você já ouviu falar dela, ela acabava por colocar no Notivisa todos os incidentes que eram registrados. Pode ser não só o incidente da reação adversa ao medicamento, mas também eu ia colocar incidentes de tecnovigilância, algum tipo de material, né, que está apresentando defeito, ou então queda do paciente, úlcera de pressão, erros. Então, poderiam ser colocados no Notivisa, notificados, tudo bem? Então, o Notivisa sempre foi com essa função. Então, o que tem acontecido agora que eu percebo? Que foi criado um sistema chamado, então, Vigimed, tá? Para vigilância do uso do medicamento, ficando, então, bem interessante que a notificação de medicamento foque no Vigimed e ainda essas outras notificações que partem direto dos profissionais de saúde das instituições vão ficar no Notivisa. Então, o cidadão comum ele tem agora um campo importante de acesso à notificação que vai ser o Vigimed, tá bom? Então vamos lá, quem é que pode notificar esses eventos e reações adversas? Fala aí para mim, tá? Quem pode notificar? Profissional de saúde, usuário do medicamento e a própria indústria poderia notificar, tá? Então, quando eu falo do Vigimed, ela vai notificar o quê? Principalmente por meio, quem é que está notificando? O cidadão. E os profissionais de saúde também vão poder notificar por esse meio, tá? Então, o Vigimed está disponibilizado pela Anvisa para que a gente relate. Se você não conhece, está conhecendo aqui agora, fica atento que o Vigimed, então, é o ponto agora de notificação para a segurança do uso dos medicamentos, tudo bem? E aí, vou notificar o que lá? O que eu notifico? Reação adversa, erro, uso abusivo do medicamento, tudo bem? Se você percebe que o medicamento não está fazendo efeito, você, cidadão comum, vai lá e relata isso. O uso off-label pode ser notificado, mas eu vou te falar, olha, é bem questionado o uso do off-label, tá? Principalmente para a questão da pediatria, que não tem tanta apresentação farmacológica para ela. E reações causadas por medicamento, principalmente se for gravidez ou amamentação. Quase que não sai. Claudineia, bom dia, Claudineia. Bem-vinda. Eu tenho companheiras agora aqui nessas lives que são fundamentais. Funciona. Como é bom, como eu aprendo com vocês e como vocês contribuem com esse programa, tá bom? Importantíssimo. E toda quinta-feira tem a intervenção farmacêutica, né? Que é outro ponto de encontro que eu tenho com vocês aqui, tá? E eu tô querendo que acabe logo a pandemia, porque quem sabe na próxima intervenção eu não comece, quando acabar a pandemia, a trazer colegas aqui, pessoas exponenciais também para participar. Entrevistas da intervenção é meu sonho. Pandemia, vacinas, venham que a gente está precisando, né? Voltamos aqui no Vigimed, olha aí. Vigimed, gente, notificação. Você vai seguir 3 etapas, você não leva 5 minutos para gerar uma notificação. E eu fiz o print da tela do Vigimed, eu quero que você olhe isso daqui. Notifique mesmo se, presta atenção, se você não tiver certeza de que o medicamento causou o problema, a Anvisa fala, notifica mesmo assim. Se você não tiver todos os detalhes, eu não sei o nome do paciente, meu irmão, notifica mesmo assim. Eu não lembro do nome da dose exata do medicamento, notifica mesmo assim, tá bom? Vamos notificar, gente, notificar. A notificação é importante. Então, o próprio site do Vigimed já fala, não tem problema. E se você tiver ainda dificuldade de notificar, eu tô te dando um 0800, liga para mim. E o que eu vou notificar nesse formulário? Olha aí, reações adversas, erros, inefetividade. Presta atenção nisso aqui. O que o Vigimed está falando? Vacinas. É por isso que eu te trouxe esse tema. Porque em breve, bobear, e eu acredito eu, a partir de janeiro, tá? Pelas expectativas mundiais, nós já vamos poder ter a vacinação. Eu estou botando aí também a minha esperança aí já de ter vacina. Tá, e por que eu estou falando isso? Porque quando vier, tá? A onda de vacinação que vai chegar, ela tá certa, ela vai vir para o país.
e vamos ter mais de um tipo de vacina sendo executado. Se você tem acompanhado a mídia, se você tem acompanhado direito, você sabe que vários laboratórios estão nesta corrida. E os laboratórios, eu acredito que eles vão muito próximos, tipo, quase que no mesmo mês, 4 ou 5 laboratórios mundiais já vão ter vacinas disponíveis, tá? Prontas, não quer dizer que elas vão atender a demanda de cara, né? E os governos vão querer, sim, adquirir essas vacinas. E você, às vezes, vai poder ter, ao mesmo tempo, 1, 2 ou até 3 tipos de vacinas disponíveis aí no nosso Sistema Único de Saúde. Se isso acontecer, e é importante que aconteça, claro, né? Nós temos a nossa obrigação civil, eu vou apelar, obrigação de relatar o evento. Professor, eu fui lá, tomei a vacina, e o local da vacina ficou dolorido. E eu percebi que eu tive um estado febril à noite. Relata. Relata, preciso do relato. Entra no sistema Notivisa, bota teu e-mail, bota lá o código que gerou, só escreve o que aconteceu, acabou, notificação tá feita, tá pronta. Olha como é rápido, olha como é que é fácil. Agora imagina qual que é o valor dessa informação que você colocou lá para o banco de dados que vai ser gerado dentro lá do sistema da agência. É de extrema valia. Precisamos, sim, fazer farmacovigilância. Jane está colocando, vai despencar? Vai. É fato, é intrínseco, é coligado, é a atualidade. Farmacovigilância vai cair tanto em prova específica, conhecimentos gerais, pode ter certeza que vai cair farmacovigilância para conhecimentos gerais. Porque a hora que essa vacina estiver disponível, aí se prepara. Outro ponto que eu vou te falar que vai ser importante, farmacovigilância. Precisamos quebrar essa situação das fake news, tá? Fake news vão acontecer bastante, até disseminada até mesmo aí por interesses exclusos. Vamos tomar bastante cuidado com isso, tá? Porque o que derruba fake news com certeza vai ser o quê? Uma notificação feita com seriedade. Isso vai derrubar bastante, tudo certo? Então vamos notificar. Deixa eu mostrar para vocês uns exemplos aqui de um arquivo pessoal meu. Olha aqui, estou lá trabalhando, faz de conta que isso nunca aconteceu com nenhum de vocês, e vem um blister que está lá, no meu caso estava vazio, e ele tinha até uma característica, parecia que estava meio queimado o blister. Não tem lote e validade no medicamento? Entra ali, faz a notificação rapidinha de que você encontrou o medicamento desse jeito, e se puder anexar a imagem e mandar, manda para a agência. Por que eu fico com dúvida? Porque se o medicamento está chegando desse jeito para você, o que eu vou te falar sobre a qualidade deste medicamento? Não te traz dúvida? Olha isso aqui, veio só um fragmento, veio um pedacinho do comprimido dentro da embalagem. Notificação. E esse aí? Bate o olho aí, será que dá tempo de você me falar o que você está vendo de errado nessa imagem? Hein? O que você está vendo? Quem está assistindo? Meu técnico que está assistindo, vou aproveitar dele aí. Olha aí, meu amigo, vê se você fala para mim, o que você está vendo nessa imagem aí? Se você descobre o perigo para um idoso, para uma pessoa que vai usar o medicamento? Tem 2 comprimidos. Perfeito, aí, galera, ó. Eu tenho aqui um colega aqui que bateu o olho na imagem, ela está ampliada. Rejane, nós temos unidades no blister com 2 comprimidos. Os comprimidos nessa unidade, eles ainda estão até quebrados, compactados, alterados. De novo, se o processo de fabricação está trazendo esse erro aí no invase, já te traz um questionamento. Será que não tem também falha no processo da fabricação? Então, é um start, é um momento que a gente tem que ficar. Núcia colocou 2 comprimidos em 1. E eu me preocupo demais com o idoso ou quem vai fazer o uso do medicamento, se isso não possa vir trazer resultados desfavoráveis, beleza? Deixa eu colocar outra aqui para vocês. Então aqui achamos o óleo, né? Olha o risco, olha, 3 unidades. Imagina o lote todo desses comprimidos, né? Olha esse aqui. Isso aqui, gente, ó, da minha rotina, fui lá, peguei, pode estar na tua casa às vezes isso, tá? Então, é questionável sim, se isso aqui só aconteceu nessa unidade, no lote todo, e como é que está a dose do medicamento aqui dentro? Será que está correto? Se você notificou, você já deu um alerta lá para a Agência Nacional de que algo pode estar acontecendo. Olha aí, o paciente me trouxe uma ampola da insulina e falou, doutor, eu encontrei aqui uma substância estranha dentro da ampola.
Fica a dúvida, ele que colocou ou o lote que trouxe esse corpo estranho dentro da ampola? Aí o que a Anvisa fala? Na dúvida, notifique mesmo assim. Notifica, tá bom? Então só exemplos meus. Olha aí, meu olhar de satisfação, meu estrabismo tá até aparecendo com o ódio mortal que eu tava nesse dia, tá? Porque eu tava manipulando e de repente, o que aconteceu? A minha seringa começou, a borracha da seringa, do êmbolo, não estava segurando o líquido dentro da seringa, estava passando a quimioterapia para fora. E isso para a gente é um perigo no local de trabalho, tá certo? Esse aqui é um exemplo de tecnovigilância. Este aqui é um exemplo que eu vou fazer isso aqui no Notivisa, tá bom? Eu vou informar meu núcleo de segurança, vou informar principalmente meu setor de compras para troca desse lote urgente, porque isso aqui não pode acontecer, traz um risco de contaminação. Então, notificação de suspeita de reação adversa, tá certo? Outros problemas e queixa técnica. Não assusta não, Regiane, isso aí é a nossa rotina que a gente vai sempre encontrar. E para fechar com chave de ouro, tá bom? Fiquem atentos, estamos desenvolvendo vacinas, não estamos? Estamos fazendo. E tá todo mundo aonde hoje? Fase 3. Tá todo mundo no pânico aí, querendo fazer o quê? Vamos ver se as agências internacionais autorizam. Olha o grau de responsabilidade, meus queridos, das agências nacionais reguladoras. Olha o grau de responsabilidade. Quem é que vai estar, ou a equipe que vai estar assinando e autorizando que as vacinas vão ser disponíveis? Ela também está assinando embaixo, tá bom? De que realmente eles vão garantir a segurança desses usuários de medicamentos, tá bom? E os governos vão ter que estar muito atentos também ao uso das vacinas, por isso, porque igual eu te falei, se der problema a vacina, reação adversa, se trouxer qualquer outra consequência grave, é punível também, né, na questão da esfera de recuperar danos também, aí eu falo de novo, na questão de processos, gente, ainda vai, mas sem contar critério da saúde, né? É o mais importante. Voltando para o slide, o que a gente está vivenciando? Fase 3, né? E agora, qual é o anseio das indústrias? A fase 4. O que é a fase 4? Ó, chegou nesse ponto, nesse marco, autorização das agências para que possa ser comercializadas as vacinas. E aí eu te falo, farmacovigilância começa a atuar na fase 4. Perfeito, meus lindos? Na fase 4. Hoje, tá? Peguei esse gráfico aqui. Estamos aí com a vacina de Oxford, temos a Sinovac, tá bom? Olha aí a quantidade de, né? Já, só para você ter uma ideia, que está na fase 3. Então a gente está fazendo o quê? Fase clínica, testes em seres humanos. E já estamos tendo o quê? Nesse fase 3? Resultados. Temos duas que estão em tese aí aprovadas, temos uma russa, né, que está aprovada, mas ó, a sociedade científica está bem esperta, tá? Por que esperta? Está bem esperta na seguinte situação. Não é porque está aprovada num país que está aprovada pelo mundo, tá? Existe uma avaliação por pares. Que são avaliação por pares? Outros colegas de outros colegas que vão avaliar os seus resultados e estudos, e é o que está acontecendo na fase 3 hoje, avaliação por pares. Se a avaliação por pares acontecer e os pares falar, ok, seus resultados estão validados, realmente já é sinal verde, então, para as agências reguladoras mundiais realmente aprovarem a comercialização. Então, a partir da comercialização entra a fase 4 e vai entrar o nosso papel de notificação. E deixo por final para vocês a seguinte frase, leia comigo. Crise é uma chance de você mostrar o seu valor quando quase tudo à sua volta está perdendo valor. E eu sou fãzão desse homem, Abílio Diniz. Então, vivemos um momento de crise, vivemos sim um momento de dificuldade, mas é nesse momento que a gente se reinventa. Então, o desafio de passar nas próximas seleções é um momento de crise? Pode ser, mas é um momento de se reinventar, de se preparar. Nesse momento, então, eu falo para você, vai ser a aprovação de vacinas, fase 4 vai começar, farmacovigilância vai ter que ser muito bem feita e vamos divulgar e disseminar informação entre os nossos colegas. O sistema e plataforma que vamos utilizar se chama Notivisa, Notivisa ainda pode ser utilizado pelos profissionais e instituições, mas então o Vigimed
é o que o cidadão comum vai poder também notificar. E isso pode contar com um familiar seu, até mesmo com você. Tudo bem? Infelizmente, o meu tempo acabou. Gratidão por vocês que ficaram aqui comigo, meninas que me acompanham, Rejane, Claudiane, Núcia. Gente, não é aula, Rejane, isso aqui é um momento de trazer uma atualização, tá? As aulas vão estar presentes. Obrigado. Na aula eu não consigo interagir com vocês, mas aqui é um momento importante. Próxima quinta-feira, tô de volta, tá? Quinta-feira, você vai aí, segue as redes sociais, se inscreve aqui no canal do GRAM, pega o material que eu te mandei, faz um resuminho dele, guarda bem, porque isso aí com certeza está presente nos seus próximos exames. Gratidão por estar junto comigo e gratidão por você ser imparável, tudo bem? Até mais, gente. Tchau, tchau.